Nós temos tido cuidado de orar por várias coisas na nossa vida, temos tido cuidado de clamar por saúde, clamar por vários motivos que nós encontramos, principalmente desafios financeiros, desafios na área familiar, na área do casamento. Muitos desafios nós enfrentamos e esses desafios, eles acontecem na vida de todos. Na verdade, quem de nós não passamos por problemas semelhantes, não é verdade? E nós vamos estar falando aqui sobre o coração. Como pastor, eu tenho tido o privilégio de acompanhar a vida de muita gente, de tentar ajudar, de tentar, através de aconselhamentos, levar pessoas a tomar decisões corretas em relação ao relacionamento da família. E nesse tempo de experiência, nesse tempo em que acompanhamos pessoas, nós temos aprendido algo muito importante. É que a maioria dos problemas que nós enfrentamos não são externos, são internos. A maioria das queixas que nós temos não tem a ver com o próximo. E eu não estou aqui ignorando a realidade de muitas pessoas que realmente sofrem, são vítimas da violência, da falta de compreensão, da falta de amor de um próximo, de um cônjuge, enfim. Eu não ignoro isso acontece de fato e de verdade. Mas eu estou dizendo que a maioria, a maior parte dos problemas que nós passamos tem a ver com o nosso interior, tem a ver com o nosso coração e não com uma situação externa. E quando nós conseguimos motivar as pessoas a melhorar a condição do interior, a condição do coração, a gente passa a ter um êxito maior, a gente passa a ter mais sucesso nas nossas tentativas de ajudar casais, por exemplo, famílias, enfim. A falta de empatia, de compreensão, a falta de se colocar no lugar do outro, tem feito com que muitos de nós cometamos injustiças contra o nosso próximo. E muitas vezes a gente se vale de uma boa razão. Eu tenho razão para fazer isso. Eu tenho motivos de sobra para estar agindo dessa maneira. Até que Deus vem, abra os olhos e te mostra que de fato o problema não estava no próximo. Eu costumo incentivar o pessoal a ler um livro, na verdade são 2 livros. Tem o livro 1 e o livro 2, que é A Chamada Final e a Batalha Final, de Rick Joyner. Esse livro mostra a situação da sociedade cristã, a sociedade como um todo. Como o inimigo das nossas almas, ele não precisa, muitas vezes, fazer muito esforço para conseguir colocar a gente em guerra, colocar a gente em brigas. Então ele vem e coloca uma seta de angústia no coração de aí essa pessoa, por causa daquela angústia, aquele estresse, já maltrata a outra também já tem um caldo, não é? Um líquido sujo no coração que o próprio inimigo colocou lá, e aí começa aquela guerra. O diabo consegue colocar um contra o outro, e o que é pior, essa pessoa não percebe que está sendo vítima de uma influência maligna e pensa que o problema dela é com o próximo, e ela vai guerreando.
E o exemplo que eu dou muitas vezes é esse. Se você é alguém que está sendo agredido fisicamente por outra pessoa, e essa pessoa de repente vem até você e te joga um objeto, sei lá, joga um tijolo, e aquele tijolo acerta você, e aí você pega, vai pra cima daquele tijolo, pega ele, quebra todo no chão e reclama com ele, e você xinga o tijolo porque você foi atingido pelo tijolo. Mas se de repente você tivesse a coerência de raciocinar que não foi aquele tijolo em si, ele não se jogou sobre você, mas ele foi jogado contra você. Então você, ao invés de atacar o tijolo, você atacaria quem te jogou o tijolo. E você resolveria o problema. Pelo menos ia tentar da maneira correta resolver o problema. Na fonte certa, na raiz certa. Muitos de nós sofremos esse tipo de ataques e não temos sucesso quando lutamos porque não vamos na raiz. Então, vamos trazer aqui a situação para dentro de um relacionamento familiar. O irmão te irrita, um irmão joga um objeto em você, o irmão começa a falar mal de você e você começa a brigar com ele. E você jamais, na mentalidade limitada e carnal, vai acreditar que aquele irmão seu estava influenciado por um espírito, que na verdade ele também estava sendo vítima da circunstância. A esposa começa a se irritar e começa a te falar um monte de coisa, te machucando, te humilhando. Aí você vai agredir a tua esposa, mas jamais você tem aí a sensibilidade de saber que a sua esposa foi usada, foi influenciada. Por que que Deus criou, por exemplo, a ferramenta chamada perdão? Porque muito do que nós fazemos contra outras pessoas e fazemos de mal, geralmente somos influenciados por espíritos malignos que nos inspiram. E aí, quando a gente faz o mal e depois se depara com o mal que fez, a gente abre os olhos, acorda para a realidade e diz: puxa, como que eu pude fazer isso? Fiz isso por causa de uma raiva, de um estresse que eu não quis nem me esforçar para dominar aquele sentimento. Aí você vai lá e pede perdão. Por que que Deus cria o perdão? Porque Deus sabe que no fundo, todo mundo é vítima. É claro que o que eu faço eu me torno responsável. Mas quando eu chego para minha esposa e peço perdão por algo que eu falei, que eu não gostaria de ter falado, provavelmente, naquele momento que eu falei, eu fui influenciado. No mínimo, o inimigo me levou a um nível de raiva, onde eu não me contive e falei o que eu não deveria ter falado, machuquei o cônjuge, machuquei a esposa machuca o esposo, e por aí vai. Por aí vai. E a palavra que eu quero estar ministrando aqui agora tem a ver com isso, porque se eu consigo resolver o problema interno, se eu consigo acender a luz, as trevas não vão entrar. Se eu consigo trazer amor para o meu coração, o ódio vai ter dificuldade de entrar. Então vamos aprender a vencer as nossas guerras, resolvendo o principal problema da nossa vida, que está no interior, está dentro de nós e não fora de nós. Um intervalozinho assim de segundos para um cafezinho. Então nós vamos para Mateus capítulo, eu quero ler aqui na verdade uns textos, quero deixar a Bíblia falar conosco hoje, porque de quando me converti até hoje, eu reconheço que nada pode nos transformar de maneira mais eficaz do que a leitura da Bíblia Sagrada, o poder da palavra de Deus. E em Mateus, capítulo 12, do versículo 33 em diante, diz assim:
Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo, eu vos afirmo, que de toda palavra ociosa, frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Dentro de um ambiente de luta, de guerra, de relacionamentos, se nós não limparmos nosso coração, é claro que nós vamos falar o que não devemos, que nós vamos machucar as pessoas com palavras fortes. Isso é verdade. Então, Jesus fala que se a árvore for boa, o problema se resolve. Porque se a árvore for má, não se resolve o problema, porque o fruto vai ser fruto mau. Jesus diz que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e eu me lembro de uma expressão que é, na verdade, uma ilustração. Uma pessoa barra com a outra no meio da rua, e aquela pessoa estressada, ela começa a esbravejar, começa a xingar a outra, começa a insultar a outra, porque foi a ferramenta, motivo de impacto ali, de irritação. E a outra pessoa responde com brandura e ainda tira uma flor, uma rosa e devolve para ela. E ela pergunta: mas como que você me trata dessa maneira? Eu estou te tratando, brigando com você, eu estou te tratando de maneira feroz, e você vem com esse tipo de tratamento? E a pessoa responde: é porque cada um dá o que tem dentro de si. Cada um dá o que tem no seu coração. Então, quando nós nos deparamos com circunstâncias cujas reações são reações maléficas, reações estressadas, irritadas, odiosas, isso só reflete que o que está dentro de nós é ruim, é mal. Porque Jesus falou assim, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira más coisas. Então, se eu sou um homem bom, e ninguém é bom por si só, ninguém é bom pela sua própria habilidade, só há um bom que é Deus, e a única maneira de termos atitudes boas é tendo Deus no nosso coração, porque só Ele é bom. Então, se eu tenho Deus no meu coração, o reflexo disso será muito claro por meio do que falo, da maneira como reajo, da maneira como lido com as situações. Então, quantos de nós exigimos mudança no nosso próximo? Mude a tua vida, pare de fazer isso, pare de fazer assado, e ignoramos a condição do nosso coração. Ignoramos que estamos às vezes tão cheios de nós mesmos, tão irritados, tão estressados por dentro, que não conseguimos suportar um jeito diferente de outra pessoa. E por causa disso, todo mundo desajustado no interior, nós temos uma guerra na sociedade. Nós temos ambientes de sociedade, ambiente de trabalho, de escola, onde as pessoas elas não conseguem lidar, elas não conseguem ter bom relacionamento.
Por causa disso, nós temos, por exemplo, uma sociedade que já vê com um olhar conformado, por exemplo, achando normal, absolutamente normal, um casal que vive todo dia brigando. E o marido manda aquela mulher ir para não sei para onde, e xinga a mulher, chama ela de tudo quanto é nome, e a mulher também revide da mesma maneira. Os filhos presenciam isso e começam a reproduzir entre eles, os irmãos, filhos que insultam os pais, porque aprenderam que pode insultar. Por causa de quê? Por causa da condição de cada um, por causa realmente da situação da alma de cada um. Então, se eu quero ser uma ferramenta de Deus para somar com o ajuste da sociedade, do meu ambiente familiar, eu preciso melhorar a questão do meu coração, porque se eu não mudar o meu coração, de fato e de verdade, a minha boca vai denunciar. E o que é ruim de tudo isso é que Jesus fala: mas eu vos afirmo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Meu Deus, muitos de nós ficamos batendo na boca, ficamos preocupados, até pedindo: Deus, põe um guarda na minha boca para que eu não fale o que não deva, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Não seria a maneira mais eficaz, por exemplo, batalhar para travar a boca, para fechar a boca? A maneira mais coerente, mais adequada de se tratar o problema do que você fala é tratando o coração, porque Jesus fala do que está cheio o coração, disso fala a boca. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de ódio, de zelos, ciúmes, invejas, se o coração está cheio de homicídio, de malignidade, é claro que tua boca vai soltar isso. Não é? Versículo 37, Jesus fala: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eu posso dizer com esse texto que nós somos resultado do que falamos. E vamos, no dia do juízo, viver um resultado daquilo que nós falamos. Porque geralmente quem pensa, geralmente quem maquina, termina colocando para fora. E quando Jesus olha para você e olha para mim, ele especifica uma parte da nossa vida onde ele quer trabalhar, onde ele quer habitar, onde ele quer fazer um tratamento acontecer. Porque se ele conseguir tratar esta área, o resto fica fácil. E eu vou te mostrar aqui, depois de um texto tão forte como este, eu vou te mostrar um outro que nos revela qual a área que Jesus quer tratar. As pessoas estavam preocupadas, os tradicionais, os anciãos, estavam preocupados em como, de que maneira as pessoas deveriam comer. Começaram a criticar Jesus porque ele comia sem lavar as mãos. E aí, Jesus responde para eles em Marcos 7, versículo 20. O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Essas coisas contaminam o homem. Quando Jesus olha para você, ele foca o teu coração e você é definido pelo que há no seu coração. E ele então quer visitar o seu, o meu, o nosso coração. Uma oração nobre diante de Deus seria: dá-me um coração igual ao teu. Senhor, muda meu coração. Que o meu coração seja transformado. Que o meu coração seja realmente mudado, modificado. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter um novo coração.
Se nós experimentarmos um novo coração, meu querido e minha querida, nós seremos tremendamente abençoados. Porque quando Jesus olha para o coração e ele percebe que o nosso coração está carregado de quê? Carregado de maus pensamentos, adultérios. Jamais Jesus se conformaria olhando para o seu coração, enxergando adultério. Jamais ele deixaria o seu coração igual. Se você permitir, ele vai arrancar o adultério do seu coração, porque Jesus não vai conviver no seu coração se você está cheio de adultério. Se ele percebe que você está cheio de fornicações. Fornicação, o que é fornicar? É você viver uma vida lasciva, uma vida baseada no sexo, principalmente sexo ilícito, sexo fora do casamento, fornicando. É um namoro depravado. Sabe quando você vê aquelas pessoas que não são casadas e namoram com aqueles lapregos, vão para os motéis e vivem uma vida de prostituição? Isso é fornicação. O cara às vezes é tão lascivo, tão fornicário, que ele não consegue olhar para uma mulher se não for desejando. Se esse é o teu coração, e vice-versa, tem mulher também que é terrível. As mulheres do século XXI, elas não acreditam nem nelas mesmas, uma boa parte delas. Então elas já perceberam que os homens valorizam, não é que os homens valorizam, mas os homens estão atrás de sexo, então elas estão se expondo. E elas estão vivenciando essa praga nojenta. Eu já trabalhei em ambientes que quando as mulheres se reuniam para conversar, só saía asneira, só saía conversas lascivas, obscenas. É terrível. Quando as mulheres decidem sujar a boca, quando elas decidem falar o que não presta, ninguém aguenta. Uma coisa terrível. O apóstolo Paulo fala de, por exemplo, viúvas novas que saem de casa em casa, pensando somente na carne, na lascívia, na depravação. É terrível. Se Jesus olha para o seu coração e ele começa a perceber que dentro de você tem homicídio, um nível de sentimento que você está o tempo todo maquinando em matar alguém, quer matar, eu vou matar, porque eu vou matar, porque eu tenho que matar, porque, e aí um coração homicida, um coração que está pronto para matar qualquer um. Você não pode dizer que tem Jesus no seu coração quando você tem um pensamento suicida, um homicídio, e suicida também. Porque quem deseja se matar, morre matando alguém que você não tem direito de matar. Ninguém tem direito de se matar. Só Deus tem direito de dar vida e tirar. Mas de repente você vive pensando na morte, ou em se matar, ou em matar alguém. Isso é uma condição do teu coração. Esse coração teu precisa ser limpo, precisa ser purificado. Quando Jesus olha para alguém e ele percebe que nesse coração existe furtos, rouba a consciência das pessoas, não pode ver nada dando sopa que você quer roubar, você quer furtar, você quer levar. Um dos mandamentos é: não furtarás. Está dentro dos mandamentos, dos 10 mandamentos do Senhor Jesus. Quando Jesus olha para um coração e vê avareza, o que é avareza, pastor? Avareza é a idolatria do dinheiro. A pessoa que só pensa em dinheiro, ela vive para o dinheiro, é obcecada por dinheiro, só quer saber de conseguir mais uma renda, e o Deus dela passa a ser o dinheiro, de maneira que ela só é feliz quando tem dinheiro. É avarenta, mata por dinheiro, briga por dinheiro, passa por cima de todo mundo por dinheiro, assina documentos errados por causa de dinheiro. É um avarento. Ele serve a Mamon. O avarento não serve a Jesus. O avarento serve a Mamon, serve a Satanás. A maldade, o engano, dissolução, a inveja, a blasfêmia
soberba. A soberba é terrível, porque a soberba te coloca frente a frente com Deus como dois inimigos. Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Soberba te faz parecer com Satanás. Ele é que é soberbo, orgulhoso, quis ser maior que Deus. A humildade, por outro lado, te faz parecer com Jesus. Porque Jesus era manso e humilde de coração. A loucura, todos estes males procedem de dentro do coração. Isso contamina o homem. Então tem gente que quando Jesus olha, ele vê uma contaminação, um coração contaminado. Ele enxerga uma mancha escura, contaminada pelo pecado, porque o coração é mau, o coração é cheio de malignidades. E o apóstolo Paulo vai definir essas obras que eu acabei de ler aqui em Marcos, que Jesus falou. Paulo vai dizer que são obras da carne, da natureza adâmica, da natureza caída. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo vai dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Ele vai dar uma lista de obras da carne, de obras que mancham a nossa vida, de obras que faz com que a gente esteja em trevas diante de Deus. Então ele vai dizer assim, as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meu amado, minha amada, você que neste momento me escuta, se existe um motivo de oração nobre para essa tarde, seria uma oração para limpar o coração, pedir a Deus para transformar nossos corações, mudar a nossa vida de uma vez por todas, mudar a nossa condição interior. Porque quando você vai destacar algumas coisas que o apóstolo Paulo menciona aqui nessa lista de obras da carne, e você se depara, se enquadra em uma delas, isso é desesperador. Porque se eu estou vivendo as obras da carne, significa que eu estou expulsando Cristo do meu coração, porque Ele não vai conviver em um coração cuja essência não seja o que Ele é, o que Jesus é. Então, por exemplo, idolatria. A idolatria é uma obra da carne, é uma obra da natureza caída do ser humano. Quando o ser humano elege para a sua vida uma fonte de paz, uma fonte salvadora, uma fonte de salvação, que não é Deus, isso é idolatria. Você pega um objeto, se curva diante do objeto, você se benze, você reza, você ora para aquele objeto e espera que aquele objeto, ou o que está por trás daquele objeto, de alguma maneira, produza um resultado na sua vida. Idolatria. Idolatria. Outra coisa, feitiçaria, é obra da carne. Feitiçaria é você tentar resolver o problema da sua vida buscando ajuda no feiticeiro, que por sua vez trabalha com o mal.
Os demônios que atuam na feitiçaria, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, na bruxaria, no ocultismo em geral, no satanismo, todos são iguais. De repente você está aí dizendo, não pastor, eu sou do espiritismo e lá esses espíritos são diferentes, lá são espíritos da linha branca, são espíritos bons. Só existe espíritos bons, aqueles que vêm de Deus, que é o primeiro Espírito Santo, segundo espírito chamado anjos. Tirando disso, são espíritos maus, são espíritos malignos que caíram quando Satanás caiu, viraram os demônios. É claro que eles não vêm aparecendo com chifre, com a cauda, que você não vai querer. Eles vão aparecer como lobos em peles de cordeiro. Mas o cão é o mesmo, só muda a coleira. Se você vai no ambiente de feitiçaria, de macumbaria, do espiritismo, só muda a coleira. A coleira é bonitinha, a coleira tem um outro nome, mas o cão é o mesmo. A raça é a mesma. Vai conversar com as pessoas que conviveram no espiritismo e conheceram agora o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que elas vão te mostrar, que elas vão te dizer a verdade. Nesses ambientes, as pessoas falam que vários caminhos levam a Deus. Aí você já tira. Porque um caminho do engano, você vai para um ambiente onde as pessoas fazem trabalho para desfazer casamentos. Ainda diz que é Deus que está lá. Vários caminhos levam a Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então os espíritos não podem te levar para Deus. Só Jesus pode te levar para Deus. Então é obra da carne. O apóstolo Paulo disse que é obra da carne. A feitiçaria, inimizades. De repente você é uma pessoa que não consegue conviver bem com as pessoas, com outras pessoas. Onde você está gerando inimizade com pessoas. Porque você é impaciente, porque você quer pisar em todo mundo, porque você se esnoba, porque você tem um tipo de postura que você não aceita nada de ninguém, só você é o certo, e aí daqui a pouco você está brigando com todo mundo, gerando um ambiente de desconforto e inimizade. Você sabe aquele tipo de gente que o mesmo imã que ela usa para atrair as pessoas é o mesmo que ela usa para expelir? Tem gente que é assim. Ela vive renovando amizades. Por quê? Porque ela não consegue passar mais do que 3, 4 meses com amizade, porque daqui a pouco tem que ter outra amizade, porque aquela já não aguenta mais, já brigou, e aí onde você está, tem inimizades. Obra da carne. Vai pegando aí. Contendas dentro de casa, onde está brigando, discutindo com as pessoas. Ciúmes. Jesus. Pastor, mas como não ter ciúmes daquele trapo que vive me traindo, que vive mentindo para mim? Como não ter ciúme daquela trapo que vive mentindo e me traindo? Eu sei que não é fácil. E existem os ciúmes que rolam motivados pela sua razão. Há uma razão para isso. Só que a conquista de confiança é uma obra do Espírito. Agora, existe os ciúmes porque você tem motivo, porque você foi traído e você está recuperando, está lutando contra isso. E existe os ciúmes doentio que faz com que você conviva com aquela pessoa. É ciúmes da esposa, do esposo, do amigo, da amiga, que essa pessoa não pode falar mais com ninguém, que essa pessoa não pode ir para... Você fica acompanhando, é uma coisa doentia. Você não consegue viver em paz. A pessoa está dormindo do teu lado e você está sonhando que ela está te traindo. Ela não pode dar um gemido, uma roncada que você já pensa que ela está sonhando, te traindo. Ciúmes, um tormento do diabo. Iras, pelejas, vive em guerras. Dissensões, heresias. O que é heresia? Heresias é você começar a enxergar a Deus, enxergar Jesus, enxergar a Bíblia de maneira equivocada e começa a fazer heresias. Invejas. Você é alguém que de repente não consegue sentir paz, não consegue celebrar com aquele que está prosperando, com aquele que está se dando bem no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente. Você
fica angustiado. Você parece que arrancou um pedaço de você quando alguém fala que se deu bem em alguma área da vida. Inveja. Isso é obra maligna. Limpar o coração é necessário. Homicídio, como Jesus falou lá em Marcos 7. Bebedices, tudo é bebida alcoólica. Glutonaria, você não consegue se sentir satisfeito, tem sempre que comer mais, só pensa em comida e vive maltratando o seu corpo com comida demais. Uma vez eu perguntei para um pastor, me diga aí, me defina o que é glutonaria. Ele disse, é simples, um saco seco não segura em pé, mas também um cheio demais não tem como costurar a boca. Então a coisa tem que ser com equilíbrio. E coisas semelhantes a estas. Agora, em contrapartida, nós temos as características do fruto do Espírito, que é o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aí eu pergunto, onde é que a gente sente amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança? Onde é que a gente sente essas coisas? É no coração. É o coração que desfruta a presença do fruto do Espírito ou sofre a ausência do fruto do Espírito, portanto, vive a obra da carne. Tudo é questão de coração. Se você é uma pessoa cheia de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, você vai ser aquela árvore boa que tira do bom tesouro boas coisas. E se existir um motivo nobre para você e eu fazermos uma oração de fé aqui agora, é pelo coração. Nós vamos clamar pelo coração. Nós vamos pedir para Deus ministrar o nosso coração. Nós vamos pedir para Deus neste momento visitar o nosso coração, porque o avivamento que nós esperamos, o avivamento que sonhamos, o avivamento que deve, sobretudo, vir ao nosso coração, é o avivamento que atinge o coração. É o avivamento da mudança do coração. Nós precisamos urgentemente de uma visitação de Deus em nossos corações. Então, nós vamos neste momento fazer uma oração. Vamos nesse momento levantar um clamor com você agora. Para a minha vida, para todos nós. E essa nova história, meu querido, minha querida, começa aqui no coração. Um homem com um coração transformado. Uma mulher cujo coração foi capturado por Deus. Ninguém pode barrar. Pode até passar por lutas. Você pode até passar por desafios. Mas você terá condições de vencer o mal. Saul, o rei Saul, era um homem que se preocupava com a reputação. Quando os desafios vieram, ele caiu e saiu de cena. Mas Deus levantou um homem chamado Davi e disse: esse é segundo o meu coração. Ele foi diferente. Ele passou por lutas piores do que Saul, mas ele terminou bem a sua vida porque Deus capturou o coração dele. Então eu quero convidar você a fazer essa oração comigo agora, pedindo a Deus que venha transformar o nosso coração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos edifica, Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que alcança o ponto principal da nossa vida, que é o nosso coração. O Senhor mesmo disse: eu vos darei novo coração, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E nós recebemos esse coração de carne, nós recebemos esse coração sensível e acessível à Tua voz. Senhor, nós cremos no avivamento em Teresina, no Piauí, no Brasil e nas nações, porque até o coração do rei é como ribeiros de águas. A tudo quanto quer o Senhor inclina, o Senhor pode alcançar o coração do povo. E eu clamo, alcance o coração dos meus ouvintes.
De repente esse homem, essa mulher está me ouvindo e está dizendo: puxa, eu gostaria até que meu coração fosse mudado, mas meu coração é mau. Eu não consigo perdoar, eu não consigo lidar com certas situações. Meu Deus, toque essa pessoa. Porque quando o Senhor toca é diferente. Oh, aleluia. Eu sinto que Deus está tocando o coração de algumas pessoas, está quebrantando, está trazendo sensibilidade. Eu vejo mulheres marcadas, não somente com maridos, mas sobretudo com pessoas que marcaram sua infância. E elas carregam essa angústia para o resto da vida. Mulher, Deus está tocando o seu coração agora. E Ele está dizendo: libera o seu pai, libera o seu tio, libera seu irmão, libera aquele vizinho que marcou você, libera perdão. E quando você começar a liberar perdão com os lábios, o seu coração vai ser transformado em um outro coração. Meu Deus, em nome de Jesus, ministra o coração desse jovem, desse adolescente, que está andando por caminhos diferentes, como uma resposta a um ambiente tão hostil, a um ambiente de desvalorização, de briga, de contenda na casa. Toca o coração desse jovem que está decidindo ir para as drogas, sabendo que é errado, mas que não consegue ter paz dentro de casa, no seu próprio coração. Meu Deus, visita esta cidade, visita esse estado, esta nação. Que todo espírito de suicídio, de depressão, de marca, de falta de perdão, todo espírito maligno que tem amordaçado as pessoas, soltem agora em nome de Jesus. Espírito do ódio, espírito do rancor, do ressentimento, solta esse coração agora. Tantas pessoas que me assistem na live do Facebook, no vídeo do YouTube, quantos ouvintes da Avivamento 96. Satanás, solta essa vida agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro o fogo de Deus queimando esse espírito maligno e tornando esse coração deste homem e desta mulher totalmente livre. Eu declaro esse coração livre, essa alma livre. E esse homem voltando a sentir a mesma coisa que sentia antes. A sentir amor, a sentir alegria no coração. Essa mulher sentindo vontade de perdoar o marido, sentindo-se aliviada. Eu ministro paz, tranquilidade, libertação a este homem, a esta mulher, em o nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Repousa sobre esta cidade o espírito de perdão, repousa sobre as famílias desta cidade, a harmonia de Cristo, a paz de Cristo que excede todo entendimento, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém, e louvado seja Deus. Amém.